Bom, pessoal, estamos aqui novamente no terceiro episódio do Empresário Disruptivo. Estamos com uma figura ilustre, estamos nos tornando aí amigos, parceiros, e com muita alegria a gente está recebendo Bené Romano, essa figura potente, né, influente e empreendedora que nós temos a grata satisfação de ter aqui em Patos de Minas. Bené Romano é um empresário do agro, né, é uma pessoa nasceu no agro, se capacitou no agro, se tornou um profissional de agronomia e, além disso, um cara com espírito associativista, cooperativista, um cara com espírito desbravador que vem trazendo várias conquistas para Patos de Minas e toda a nossa região. Bené Romano, seja bem-vindo. Obrigado, Hélio. Prazer ter você aqui. É um prazer estar aqui com vocês, Empresário Disruptivo, esse espaço para a gente falar um pouco sobre a nossa realidade e poder, talvez, ajudar alguém que esteja começando, alguém que esteja em dificuldade. Não que saibamos tudo de maneira nenhuma, mas alguma experiência a gente já tem, até pelos cabelos brancos. É isso aí, Bené. Cabelos brancos que tem muita história, né, Bené? Graças a Deus, graças a Deus. E falando em história, fico curioso, Bené. De onde veio o Bené? Achava que era de Patos de Minas ou da nossa região, mas parece que não, né, Bené? Não, eu moro em Patos de Minas já há mais de 30 anos e sou orgulhosamente cidadão honorário de Patos, mas nasci em Oliveira, Minas Gerais, uma cidade meio sul de Minas, meio centro-oeste, e de uma família em que eu sou o 15º filho. Que isso, Bené? 15 irmãos. Eu digo sempre, uma família amorosa e numerosa. É uma história bonita de vida, de sacrifícios, de muito trabalho, de muito estudo, em que eu, sendo o 15º filho, fui o único privilegiado que não precisei de trabalhar enquanto estudava. Ralei muito na faculdade, escola federal, alojamento, restaurante universitário, mas graças a Deus as lições, né, que eu aprendi me trouxeram até aqui para a gente ser alguém. Que bom, Bené. Então você veio lá das Oliveiras. Lá de Oliveira. Que bacana. Lá de Oliveira. E o Bené foi para o lado do agro, né? Formado em agronomia, não é isso? Sim, em agronomia. E o que trouxe, o que brilhou seus olhos no agro? A influência familiar, a região? Conta um pouco pra gente. Bom, meu avô materno tinha uma fazenda, então a gente passava férias, né, fazenda. Meus irmãos mais velhos, principalmente o meu irmão mais velho, sempre ligado ao agro, tinha caminhão de leite, puxava leite, né, nas latas, 50 litros. De criança, um programa que a gente tinha era de madrugada fazer a linha de leite, né? Nas férias a gente fazia isso e ficava na casa de parentes. Então, assim, a relação com o campo foi desde menino. Outros irmãos também me influenciaram fortemente. O meu irmão Paulo Romano, que ocupou cargos de posição aí na esfera federal, estadual, também me serviu como uma referência. E também eu tenho o meu falecido irmão Demóstenes, que inclusive fundou a Cachaça Boi Parido. Tinha uma fazenda, então ia para passar as férias lá. Então, assim, uma ligação muito forte, né? E eu fui fazer o Polivalente, que é a escola Polivalente, que era uma escola muito interessante, que tinha práticas agrícolas, práticas comerciais, práticas industriais e educação para o lar. Eram matérias práticas mesmo. E as práticas agrícolas me encheram os olhos e me chamou a atenção. E assim foi. Quando eu fui fazer vestibular, eu fiz para agronomia e economia. Passei, né, em economia na Católica, fiz 2 meses, mas falei, não é isso que eu quero. Fui para, de novo, agronomia. Tentei dessa vez em Lavras e em Machado, no sul de Minas. Passei em Machado, que era particular.
né? E com um senso assim, de responsabilidade, falei, puxa vida, eu tenho condição de fazer uma federal que não é paga, né? E, de novo, depois estudei bastante, fiz de novo em Lavras, na federal, aí sim, deu certo, e aí fiz meu curso todo em Lavras, na escola, até então era a Escola Superior de Agricultura de Lavras, ESAL, né? Hoje é UFLA, uma das melhores escolas de agronomia do Brasil. Que orgulho, hein, Bené? Graças a Deus. Você veio de uma escola que é referência, até fora do Brasil, né? Sim, sim, sim. Principalmente no campo da pesquisa, né? Desenvolvimento. E tem uma pessoa muito importante, né? Quando a gente fala em Lavras, ESAL, UFLA, Alisson Paulinelli, que foi diretor lá e que lá ganhou, vamos dizer, um certo destaque. Foi professor, diretor, saiu de lá para ser secretário da Agricultura. E coincidentemente, meu irmão Paulo Romano foi trabalhar com ele. Então, depois de secretário, foram para o Ministério e daí, né, constituíram essa imensidão que é o Cerrado brasileiro aí, né? Desbravaram o Cerrado brasileiro. Nós temos uma gratidão muito grande para o Paulinelli, né? Sem dúvida. O Cerrado é o que é. Sem dúvida. Lógico, não excluindo nenhum outro participante desse projeto. Tem vários outros, mas ele realmente foi um ícone. Foi o ícone. Né? E se hoje somos essa potência, também dependemos e agradecemos a ele, né? Sem dúvida. E você tem a missão aqui hoje, nesse podcast, de trazer para nós essa mente disruptiva, que é o emblema, né, do nosso podcast, que é exatamente isso, Bené. As pessoas que pensam fora da caixa. As pessoas que são agentes transformadores de uma sociedade que tira o comum para um lado especial. E para nós você é uma pessoa disruptiva. Muito obrigado. E sendo disruptivo, Bené, qual que foi o seu gatilho para falar assim, esse foi o pulo do gato, esse foi o diferencial que eu fiz na sociedade, na minha empresa, ou nos meus negócios, ou na empresa que você servia, considerando que você tem bandeiras importantes, né, aí no seu currículo, Biomax, KWS, Terrena, não é isso? Falta mais alguma? Principalmente de empresas maiores, né, foram essas, tem a Ribeiral, foi a primeira, né, depois Riber, que virou a KWS, e também, assim, várias outras experiências, fui professor no Unipan também, né, Mentor, consultor, conselheiro de algumas empresas, né, presidente da ADESP. Bastante coisa, mas te respondendo então, eu diria que não teve o pulo do gato. Sim. Na verdade, foram vários saltos. Sim. E que me trouxeram, né, até essa posição profissional que eu tenho hoje. Eu diria o seguinte, que começou na minha família. Quando menino, né, eu já tinha a referência dos meus irmãos, sempre muito trabalhadores, inteligentes e que se destacavam em suas respectivas áreas. E eu os via, né, crescendo profissionalmente como uma referência e tinha na minha mente, é isso que eu quero para mim. E é importante lembrar que é o seguinte, o meu pai, ele desde, vamos dizer, quando meus irmãos eram crianças, né, eu nem era nascido, ele já assinava o Jornal do Brasil, era do Rio de Janeiro, morando lá num povoadozinho, Morro Ferro, que é o distrito de Oliveira, né, onde meus irmãos, a maioria deles nasceu. Então ele já assinava um jornal, demorava alguns dias para chegar, então tinha o hábito de leitura e pedia os filhos para ler, para exercitar a leitura. Tanto é que isso, lá em casa a gente tem essa ligação muito forte com o português, com a leitura, né? E isso, então, foi um exemplo para mim. E ele dizia, a nossa família não tem patrimônio, não tem heranças, não terão herança, nós temos que vencer por nós mesmos. E a forma de vencer era o estudo, era a capacitação. Então eu sempre tive isso em mente,
que era a forma que eu poderia progredir, né? Era através da minha formação, através do estudo. E esse grandioso pai ainda está entre nós? Ou? Não, infelizmente não. E eu não tive tanta convivência com ele, que ele morreu novo, com 68 anos, em 74, e eu tinha 10 anos. Então, eu digo que minha mãe foi uma vencedora, ela nova, né? Ficou viúva, mas conseguiu segurar a família. Ela faleceu já há alguns anos, com 96 anos, mas ela deixou a marca dela dizendo: não quero que vocês se dispersem. E até hoje a nossa família é muito unida, muito junto, um ajudando o outro. Então é um legado. Então, voltando à sua pergunta, não teve um fato em si. Foram vários episódios, e interessante assim que nunca, não me lembro da família, da irmão, né? Olha, você precisa de estudar, entendeu? Porque eu tinha aquilo ali, vendo meus irmãos, né, bem-sucedidos, eu falei, eu quero isso para mim. Se eu não fizer isso por mim, ninguém fará. Com certeza. Né? E isso eu trouxe comigo, trago até hoje, na verdade. Vai passando os filhos. Graças a Deus, eu tenho 2 filhos, já um com 27 fez semana, o outro com 30, já trabalhando, já se virando e com essa consciência de que o futuro deles depende principalmente deles. Sim. Então, nós temos aí um mentor na sua vida. Podemos dizer, o primeiro foi o seu pai? Sim. Apesar de eu não ter convivido com ele, né, a mentoria dele passou para os meus irmãos, né? E meus irmãos e irmãs, né, sempre muito carinhosos, atenciosos, assim. Eu sempre tive muitos pais e muitas mães, né, cuidando de mim, então assim, eu sou muito grato. E por isso eu disse, né, de uma família numerosa e amorosa. Sim. E conta para nós, Bené, como que é a experiência, né, de ser um agente transformador, como professor, como mentor, como conselheiro, como consultor e também como um especialista no agronegócio, como você tem o seu quadro, né, no Agro em Foco, lá no Jovem Pan, do qual sou fã de carteirinha. Muito obrigado. E já te parabenizo pelo brilhante trabalho. Muito obrigado. O que é essa responsabilidade, né, que a gente traz, né, de ser mentor e ser influenciador de outras pessoas? Ô Hélio, eu penso que na vida a gente tem que ter propósito, né? E te falo que isso é um outro legado que eu aprendi com a minha família, principalmente meu pai, que falava isso, né? Eu ouvi isso pelos meus irmãos, que o dinheiro, ele não pode estar em primeiro lugar. E, infelizmente a gente vê isso, que muitos estudantes em fase, né, de universidade escolhem às vezes um curso que vai dar mais dinheiro, depois de formados, ações, atitudes visando apenas o dinheiro, né? Então, eu acho que a gente tem que ter o dinheiro como consequência. E, em função disso, eu posso dizer sinceramente que esse tanto de funções, de ocupações que eu tenho, a maioria não remuneradas, é por propósito. É uma forma de contribuir. Sim. E eu acho que a gente tem essa responsabilidade social, né, de contribuir com a comunidade, contribuir por uma cidade melhor, uma cidade com mais qualidade de vida, por um estado, por um Brasil, por um mundo melhor, né? Dentro do agronegócio, que é uma atividade econômica muito importante pela geração de emprego, de renda, mas principalmente pela produção de alimentos, né? Então, quando eu tenho isso muito comigo, me lembro quando eu trabalhava no campo, diretamente com o produtor, a gente tinha uma parceria muito grande com a Emater, que atua na agricultura familiar, sabe? Aquele sentimento de querer ajudar mesmo, sabe? E ajudar as pessoas de se desenvolverem, né? Então, como você falou aí, essas várias posições que eu tenho hoje,
é muito por propósito mesmo, de querer ajudar as pessoas, de querer um mundo melhor, de querer uma cidade melhor, né? Então eu faço isso assim com muito prazer, com muita satisfação, embora cansativo às vezes, fisicamente, mentalmente, né? Às vezes o tempo fica curto para tanta coisa que a gente tem que fazer, tantos compromissos, mas eu também tenho uma fé muito grande. E eu penso que quando a gente tem um propósito, né, e esse propósito está linkado com algo superior, com algo maior, né? Tanto que quando eu tenho dúvidas, eu peço ao Divino Espírito Santo me ilumine para a melhor decisão, né? Que seja uma decisão justa, coerente e assim vai. Quer dizer, já vou para 40 anos de formado ano que vem, como passou rápido, Sim. né? Mas nessa linha de coerência. Então, quando eu vejo, olho para trás, puxa vida, nem parece, né? Tive, né, claro, vários momentos de, às vezes, de desconforto, de incerteza e tudo mais, mas quando a gente segue com propósito, com coerência, eu acredito muito que a gente está sob a proteção, Com certeza, divina. E você está bem protegido, né? Nós estamos, né? Graças a Deus. Acima de nós temos esse ser superior. Vejo que você é um homem de fé. Sou. Tanto é que seus propósitos são firmes e fortes, né? Várias tempestades, mas não saem do rumo, né? Sim. E você hoje é uma pessoa muito importante na ADESP, né? Que é a Associação Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Patos de Minas, né? Sim, sim. E fala pra gente o que é, porque é uma sigla, fala-se muito no meio dos negócios, do agronegócio, porém é uma sigla pouco conhecida no popular, vamos dizer, É né? verdade. E queria que o senhor falasse mais um pouco pra gente o que é a ADESP, o que é a função dela, o que ela atua, como é que ela é uma agência transformadora, né? Qual que é a essência da ADESP? Legal, Hélio, obrigado por perguntar. A Agência para Desenvolvimento Econômico e Social de Patos de Minas, a ADESP, ela foi fundada já há 25 anos. Ela completou 25 anos em novembro. Ou seja, em novembro agora de 25 já vai completar 26 anos. Né? O que é a ADESP? A ADESP é uma entidade que representa a sociedade civil organizada. Ela não é uma entidade ligada, vamos dizer, à prefeitura diretamente, ou à Câmara Municipal, ou a qualquer governo, né? Ela é apartidária e ela tem as suas parcerias muito fortes, sim, com prefeitura, com Câmara, mas ela não está, vamos dizer, linkada diretamente. O que eu quero dizer? É que ela é composta por várias entidades e mantida também. Então ela tem várias, vou citar aqui algumas e me perdoem se eu esquecer, que são vários parceiros, né? Mas temos aí Credicopa, Credipatos, Coopatos, falando, e a Unicred como cooperativas, que eu estou me lembrando, tem Expocacer, né? Tem CDL, tem Acipatos, tem Sindicomércio, Sinduscom, Sindicato Rural, tem outras empresas aí que ajudam a manter a estrutura da ADESP, que é uma estrutura bastante enxuta, né? Nós temos apenas 2 funcionários e o resto é voluntário, assim como eu, a diretoria é. O que a ADESP faz? A ADESP faz conexões entre empresas, entre entidades, entre o poder público, visando o desenvolvimento econômico e social de Patos de Minas. Então, vou citar, por exemplo, foi feito um trabalho bem interessante chamado Patos 2030, Patos 2030, que levantou quais eram as demandas, quais que eram os pontos a serem atacados em cada área, no agro, na saúde, na educação, no urbanismo, mobilidade, ambiental. Foi feito esse trabalho, levantou-se então os pontos
e foi apresentado para os candidatos a vereadores e prefeitos na última eleição. Ótimo. Agora nós estamos, já fizemos uma reunião, várias reuniões recentes com o prefeito, vice-prefeita e com os secretários para a gente ver o que foi, vamos dizer, demandado, levantado, o que está sendo feito, o que não está sendo feito. E aí, por exemplo, o que for mais obrigação do poder público, fica com o poder público. Sim. Tem coisas que são às vezes estratégicas e não, o poder público não tem braço para tocar. E aí a DESP, de certa forma, fala, olha, deixa que a gente vai tocar. Como? Criando câmaras técnicas, né, grupos temáticos, para poder fazer esse trabalho. Entendeu? Então, assim, é muito interessante. E, inclusive, a gente faz aqui um convite às pessoas que queiram participar, né, dessas ações da DESP. Brevemente a gente retomará os grupos técnicos, né, para poder exatamente desenvolver temas, né, para buscar esse desenvolvimento de patos em várias áreas. Outro trabalho da DESP, por exemplo, em parceria com o Sebrae, parceria com o Sindiob, na área de gastronomia, né? Tem um projeto aí que chama Prepara Gastronomia, que é desenvolver o setor de restaurantes para atender bem, depois vai ter um festival. Essa semana teremos o Festival da Colheita do Café do Cerrado Mineiro, que faz parte da Rota do Café do Cerrado Mineiro, que a DESP é parceira, sabe? Então, assim, são vários projetos que a DESP faz parte, fazendo as conexões. Sim. Tá? Então, é bem legal, é um desafio grande e eu vejo, a gente rodou muito, né, nos últimos meses, fomos no Paraná, que tem essa consciência muito forte da sociedade civil organizada participar. Então, nós vimos lá conselhos de desenvolvimento, que fazem mais ou menos o papel da agência, a força desses conselhos no sentido de ajudarem o poder público a fazer as coisas acontecerem, sabe? Às vezes na orientação, no suporte. Então, a agência tem um papel muito importante e que a gente quer cada vez mais apresentá-la como uma entidade que trabalha em prol da comunidade, em prol da qualidade de vida dos moradores, patenses e paturebas. Sim, parabéns. A DESP é tão grandiosa, né, para ser uma agente transformadora em Patos de Minas e não era tão conhecida conforme você nos disse aqui, de forma muito simples e aprofundada. Então eu vejo que a DESP, uma sugestão, precisa ser mais evidenciada, porque de fato é um motor que a gente não acreditava que tinha tanta força, né, e que tem muita força. Está muito bem explicado por você, pelo que eu já acompanho um pouco mais a DESP já há um tempo, que de fato é uma máquina, né, de empreendedorismo e de empreendedores. Então é importante continuar difundindo esse trabalho de vocês e parabenizo você e toda a sua equipe por esse trabalho maravilhoso. Eu vejo que é um serviço de inteligência, né, conectando as pontas, né, e levando todo mundo para um caminho único, que é o desenvolvimento. Você falou de inteligência aqui, me lembrei de um projeto muito interessante na área de tecnologia e inovação, né? Por exemplo, temos o Patos Valley, que é exatamente criar um núcleo, tá, de um hub tecnológico em Patos de Minas. Sim. Nós temos várias entidades, aí, universidades, né? Unipan, UFO, IFTM, várias que têm cabeças pensantes, né? E por outro lado nós temos aí o comércio, tem indústria, tem o agro, demandando tecnologia e inovação. Sim. Então, o que é o trabalho que a DESP pode e deve fazer? É exatamente isso, de estimular e fazer essas conexões. Sim. Esse aí que é o trabalho nosso. Então a DESP fortalece o produtor local, né? O comerciante que adquire o produto, né, para revenda, ou o próprio consumidor. Então, na verdade, a DESP é uma cabeça pensante. Sim, né, essa é a ideia. De forma inteligente e conectando.
É isso aí. Então tá de parabéns. Todos nós que estamos aí na luta, inclusive, como eu disse, a gente vai precisar de um grupo de voluntários para fazer esse trabalho como pessoas que vão colocar a mão na massa, né? Grupos de trabalho que vão atuar mesmo, sabe? É um trabalho muito bonito, é de novo o propósito, Ótimo, né? ótimo. Que é tudo voluntário. Sim. Então, tem que ter o propósito, tem que ter um objetivo, tem que ter um ideal de contribuição mesmo. Com certeza. Uma aguinha, Bené? Opa, vamos lá. Um brinde? É água, hein, gente? Ainda não é a boi parido não, né, Bené? É isso aí. E para entrar nesse assunto, que eu estou curioso, primeiramente, por que o nome me chama muita atenção? Boi parido. Geralmente é a vaca que pare. Boa. Na verdade, é o nome de uma fazenda Sim. do meu irmão Demóstenes, que nos deixou aí há alguns anos, em 2023. Então ele comprou uma fazenda e colocou o nome de Fazenda Boi Parido. Mas por que Boi Parido? No livro Sagarana, de Guimarães Rosa, tem uma determinada ocasião lá, né, em que os dois personagens falam sobre sorte, azar, sucesso, insucesso, vitória, derrota, né? E a frase é: para uns as vacas começam a morrer, para outros os bois danam a parir. Olha só. Quer dizer, é figurativo, Sim. mas querendo dizer que Uma coisa extraordinária. extraordinário. Agora, quando a pessoa às vezes não quer ir para o lado poético, né? A gente fala assim: vem cá, o boi foi parido da vaca. Pronto. Não é? Então, o boi parido da vaca. Bezerro não foi parido da vaca? Pronto. Ficou adulto, virou um boi parido. Tem justificativa para todos os gostos. Exatamente, exatamente. Mas assim, me fala mais, qual que é a presença, né, da figura do Bené Romano nessa cachaça campeã, né, que é a Boi Parido? Em 2020, por aí, eu trabalhava como executivo na KWS e sempre pensando em inovar, em empreender, aquele negócio todo. Perguntei para o meu irmão se ele queria, né, vender, e ele estava já querendo, já estava com quase 80 anos na época. Ele falou: olha, vamos sim, vamos conversar. Só que eu fiz uma pesquisa, né, do negócio dele e tudo mais, eu cheguei à conclusão que aquele momento não seria propício, porque eu estava trabalhando como, né, um executivo, viajava muito, eu atuava lá fora do Brasil também, então tinha muita viagem. Eu falei: impossível de tocar um negócio desse, né? Tá. E aí, no final de 22, eu saí da empresa, em outubro de 22. Então, logo eu saí, ele ainda buscando alguém para vender, já querendo sair. Sim. Porque ele é o seguinte: quando ele fundou a Boi Parido há mais de 30 anos, ele tinha aquilo ali como um sonho, um ideal, não era uma coisa, não era um negócio. Sim. Tanto é que acabou o estoque, então vamos lá produzir mais, né? Era um propósito. Era o propósito, exatamente, sabe? E tanto que a questão básica da cachaça, uma cachaça ética, uma cachaça de qualidade, uma cachaça que agradasse o paladar, né? E assim foi. E aí, nessa época, então eu saí e eu convidei então um sobrinho querido, Gabriel, que topou a seguir nessa empreitada. Sim. Aí. Então compramos, né, a marca, compramos toda a parte de tonéis, de insumos que existia, né? Sim. Isso finalzinho de 22, em maio de 23, o Demóstenes nos deixa.
Mas, como a minha querida cunhada, Beatriz, e minha madrinha, eles eram meus padrinhos de batismo. Ela falou assim, nossa, ele foi muito tranquilo, né? Porque sabendo que a Boiparida estava em boas mãos, nas mãos da família, né? Sim. E, então fizemos uma transição muito legal, muito Foi bonita. uma bela sucessão. Foi, graças a Deus. E semana passada ela esteve aqui, a gente fez um café com negócio pelas Patos e ela ficou toda feliz, tivemos uma homenagem para ela. Então, hoje, né, tocamos, né, eu e o Gabriel fica mais na parte, eu brinco que ele é o diretor financeiro, diretor comercial, diretor disso, daquilo, e eu faço o resto. Sobrou pouca coisa. Sobrou pouca coisa. Sobrou quase nada. É isso aí. Muito bom. Bom, falando um pouco de boi parido, agora eu queria entrar, ao meu ver, na sua grande essência, né, que é o agronegócio, né? E essa sabedoria de vida que você trouxe, esse conhecimento acadêmico, né, prático. Bené, aproveitando, né, esse conhecimento seu, a sua presença, a gente tem que positivamente explorar desse seu conhecimento, né? Dizer para nós como que anda o nosso agro, né, o agro brasileiro, que está consagrado aí como uma grande potência, mas é muito surrado, é muito judiado. O produtor rural parece que acreditava parece, né, que teríamos um tempo de muita glória, mas sempre vem os arrastões, né? Sempre vem as pelejas, né, do produtor rural. Na sua ótica, nós estamos num caminho, o agronegócio brasileiro estabilizado, ou um caminho desafiador? Nós estamos em qual trilha na ótica da sua pessoa em relação ao agronegócio? Bom, Hélio, eu posso dizer que o agronegócio brasileiro, ele é uma potência agroalimentar para o mundo. Sim. Isso é um título que já é consolidado. Nós somos primeiro lugar em produção e exportação de várias cadeias produtivas, de várias, né? Então isso é uma realidade. E a questão, pelo fato de estarmos cada vez mais em evidência, por outro lado, a gente fica também sendo cada vez mais combatido, né? E aí, combatido na questão ambiental, né? Você pega a Europa, que já destruiu tudo que tinha de florestas lá e tudo mais, fica tentando aqui dar palpite no nosso meio ambiente, sendo que o agro brasileiro, ele tem uma responsabilidade muito grande em relação à sustentabilidade, tanto pela lei, né, florestal que hoje nós temos, que ela é muito rígida, quanto pelo manejo mesmo. Hoje nós temos aí plantio direto, rotação de cultura, está vindo agricultura regenerativa. Então é o seguinte, a gente é muito combatido, mas por questões de viés ideológico e questões de mercado. Sim. Eles querem preservar o mercado deles, a gente é mais competitivo e acaba isso sendo uma forma, né, de dizer, calma aí, né, não venha aqui atrapalhar a gente. Então o agro brasileiro precisa de comunicar melhor o que ele faz, precisa de mostrar o quanto ele é eficiente na questão ambiental, o quanto ele preserva, né? Porque infelizmente a gente tem até mesmo dentro do país detratores, né? A gente sabe disso, né? Que é uma realidade. A gente tem infelizmente setores contra o agronegócio, né? Isso é bastante complicado. Ou seja, a gente está dentro do país lutando num mercado altamente competitivo e ainda tem que brigar com as políticas aí, com os viés ideológicos, né? Então eu diria o seguinte, que o momento do agro, quando a gente analisa alguns anos atrás, ele é positivo no sentido de ter mostrado a cara, de ter ganhado o mercado, a gente tem ampliado bastante o mercado, tá? Em termos de mercado consumidor, nossa carne está entrando bastante no Oriente Médio, o café nosso está indo para a China. Então, assim, a perspectiva no todo é boa.
mas estamos vivendo um momento bastante crítico. Por quê? Porque quando veio a pandemia, o Brasil ele estava pronto para atender o mercado, né? Porque a gente tinha produção, a gente tem 2 ou 3 safras por ano, consegue rapidamente fazer uma produção, então a gente conseguiu ser ágil para atender o mercado, às vezes, onde não estava a produção parada. Então a gente foi ágil e conseguiu conquistar. E assim foi, 1 ano, 2 anos, a coisa, o produtor investindo em equipamento, investindo em terra, melhorando as coisas, e com isso, com dinheiro que não era dele, ele fazendo empréstimo, né? E aí veio o ano de 2023, em que a economia mudou, entrou um governo declaradamente contra o agro, Infelizmente. né? Os preços agrícolas caíram, né? E então houve um descasamento da dívida com que ele precisava de pagar, não dava conta, e aí os preços agrícolas caíram muito. Então hoje a gente vive um momento de endividamento muito alto. Sim. E aí a gente tem aí as RJs, né, que são provas disso, que são as recuperações judiciais, em que é quase que uma pré-falência, vamos dizer assim, né, em que declara falta de condições de pagamento, de quitação de dívidas. Então, no setor de distribuição de insumos, está acontecendo muito, produtores, empresas agrícolas, né, pedindo recuperação judicial. E isso aí é um prejuízo enorme, isso aí é um problema sério de credibilidade para o mercado, né? É outro ponto que não falei, a questão de custo do dinheiro, né? Dinheiro muito caro. Então, assim, claramente... Como se não bastasse, ainda vem o danado juro, né? Também, exatamente. Sim. O que está acontecendo, né? Hoje você tem um produtor que, se ele parar de produzir, ele está com uma dívida enorme, com a fazenda toda em garantia, né? Não, eu tenho que rodar a máquina, mas para ele rodar, ele precisa de dinheiro. Só que o dinheiro que é ofertado para ele é em quantidade insuficiente e com um custo que não é viável, ele inviabiliza a atividade. Sim. Então é um momento bastante complicado, né? Bastante complicado, crítico mesmo, e a gente precisa de ter alguma solução, principalmente do governo federal. Tem a questão de securitização, que se fala muito. Eu estava conversando com um presidente de uma entidade hoje mesmo, ele estava lá falando, ele estava em Brasília, falou, olha, o negócio do plano safra está cada dia mais complicado, que normalmente sai às vezes em junho, julho, no máximo início de julho, já sai uma notícia do plano safra. A coisa está apertada. Por quê? Não tem dinheiro, o governo está quebrado. O governo tem uma dívida, né, maior do que o PIB. Sim. Né? Ou seja, é um problema sério em que, se isso aí não for resolvido, não tem dinheiro para rodar a safra. Olha isso. É complicado, muito complicado. Fora a má vontade com o setor. Com certeza. Né? Então, assim, é um momento que, se por um lado, quando eu comecei minha fala sobre o agro, puxa vida, estamos aí com um país cada vez mais participativo em relação ao globo, com uma participação maior, mas, por outro lado, com entraves internos por falta de dinheiro. Falando na linguagem da roça, tinha a faca e o queijo na mão, sim, mas agora só está com a faca, não tem o queijo. Só a faca, e a faca está enferrujando, daqui a pouco não corta nada. Olha só. Né? É um grande desafio, né? Isso afeta toda uma cadeia produtiva, afeta o comércio, afeta a prestação de serviço, né? Como se diz, aqui no grupo AIM, a gente intitula isso como uma quebra do fluxo de caixa. Sem dúvida. Que é a conta de padeiro. O dinheiro está saindo mais rápido do que entrando. Está gastando mais do que entra. Né? Exatamente.
Infelizmente, nosso governo, né, federal tem esse hábito, né, de gastar mais, né, do que arrecada. E o nosso agronegócio, com a mão firme, né, muito responsável, não está suportando essa inconsequência também, né, Bené? Sim. E assim, de fato, o que a gente percebe como grupo AIM é que a RJ está se tornando uma regra. Tamanha frequência, né, que a todo dia que você acorda você tem a notícia de um conglomerado, né, um grupo empresarial do agronegócio pedindo, né, a tão temida e custosa RJ, né? Sim. Infelizmente a gente sabe de vários grupos aqui na nossa região, né, na nossa micro-região, que infelizmente você tem a RJ, mas ela não resolve o seu problema, né? Não. Ela é um respiro, porém não volta a máquina a produzir da forma que era antes. Ela fica um pouco debilitada, né? E com um reflexo muito sério, porque um RJ, de repente, o juiz fala, não, vai pagar só metade, né? Sim. E os fornecedores, como é que faz? Exatamente. Né? E isso é muito sério, porque você pegar aí dentro do agro, né? Você pega a cadeia que o agro, essa que é a importância econômica e social do agronegócio, que ele acontece no interior. Sim. Ele está ali no interior, né? Aí se você tem uma empresa que entra com um RJ que está em dificuldade, a cadeia é muito grande, que vai desde uma fábrica de uniformes, a uma retífica, a uma borracharia, a uma padaria, né? Vai fazendo assim. Os trabalhadores rurais, que aí infelizmente tem que fazer o corte da folha, sim, redução de equipe. É um posto de gasolina, uma empresa de ônibus, então assim, é muito sério. Se está indo tudo bem, né? Está empregando mais gente, gerando mais negócio e vai embora. Né? Só que nós estamos correndo um risco de fazermos o inverso, né? De recolher isso aí. Né? Isso aí, de murchar essa estrutura que a gente está falando. E nós estamos tendo aí algum salvador da pátria, está levantando a bandeira para se retomar isso ou enfrentar isso de uma forma diferente? Nós estamos tendo algum empresário rural ou algum representante de classe, né, ou da próprio segmento, ou até mesmo da área política que está enfrentando isso de frente, ou ainda não tem um norte para se resolver? Nesse caso, Hélio, aí a gente já entra na seara política. Por quê? Nós temos, por exemplo, a Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, lá dentro do Congresso. Né? Nós temos uma bancada ruralista. Essas entidades brigando o tempo inteiro. Eu já fui em Brasília, em reuniões lá, a gente vê que o pessoal está brigando. Só que, infelizmente, a gente tem uma classe política que ela está no toma lá da cá. Né? Nós temos um centrão aí, né? Que é aquele político que está no meio do caminho, não é nem esquerda, nem direita. Né? Ele vai espera aonde tocar para dançar. Aonde que tem o dinheiro para das emendas, aonde que ele se beneficia. Né? Porque se a gente tivesse políticos realmente sérios ali, focados em resolver o problema, né? Seria diferente. E muitas das vezes as votações, elas não seguem o que é necessário, seguem o que é conveniente. Você entendeu? Então isso é muito sério. Então quando você me pergunta, tem salvador da pátria? Não tem um salvador da pátria. A gente tem pessoas brigando pelo setor, que quando eu falo brigando pelo setor, é brigando pelo Brasil. Claro. Porque eu fico incrédulo quando as pessoas falam sobre o agro como se o agro fosse um mal, o agro fosse o vilão. Se parar o agro, o Brasil está quebrado e o povo faminto. Falta de comida gera fome, gera guerra. Gera guerra. Ter alimento na mesa
é paz social. Concordo. Sem um agronegócio, infelizmente a gente vai ter miséria, fome, conflitos, e aí como que resolve isso? Entendeu? Então falta um entendimento e sem um viés ideológico de que, gente, vamos colocar comida na mesa, comida barata. Para a gente ter isso, nós temos que apoiar um segmento que é importantíssimo, que é o agronegócio. Eu fiz uma palestra sexta-feira lá em Bonfinópolis e eu estava falando sobre isso, que às vezes a gente fala agronegócio, e isso é importante, né? Os nossos ouvintes, telespectadores, quem está nos assistindo, o agronegócio não é necessariamente a agricultura ou a pecuária empresarial. Aquele produtor que produz seu ovo, né? Tem umas galinhas lá e produz o ovo e vende no mercadinho, ou na padaria, na feira, sim, ele está no agro. Sim. O que faz o queijo dele, o que faz a farinha de mandioca, é agro, entendeu? Que faz a cachaça. Faz a cachaça, que vende um esterco, sim, é agronegócio. Então, é importante, se você me permite, dizer, claro, as etapas do agro. O antes da porteira é a parte industrial, é o fertilizante, é o maquinário, são os insumos que vão ser utilizados dentro da porteira. Dentro da porteira é o produtor ali, seja ele pequenininho ou grande, agricultura familiar ou empresarial, está produzindo alimento. E o depois da porteira é a parte de logística, beneficiamento, é o supermercado, entendeu? Restaurante, que beneficia o que foi produzido dentro da porteira. Então, o agronegócio, quando a gente fala, é uma cadeia imensa, imensa. E que se não tiver a produção, se o produtor aqui não consegue produzir e recolhe, não adianta produzir adubo e máquina, que não vai ter quem usar. E aqui não adianta ter restaurante, ter padaria, ter supermercado, se não tem alimento para chegar lá. Né? Então, essa consciência é que eu diria que a gente precisa mostrar isso para as pessoas que não são do agro. Quem é do agro, às vezes, nem tem a ideia da importância do trabalho deles. Sim. E quem não é do agro não tem nem ideia, sabe, dessa questão. Então, é muito importante a gente ter essa noção da importância do agro na vida nossa. Mesmo quem não mexe com fazenda, lá em São Paulo, entra no supermercado, agradeça a quem plantou o milho lá, que fez o bolo que ele está comendo, né? Então é isso aí, sabe? Eu acho que a gente, quando fala do agro, a gente precisa de divulgar mais isso. Sim. Senão fica achando que o agronegócio é aquele negócio que está lá no Mato Grosso, que está lá no Rio Grande do Sul. Sim. Não, está aqui nosso entorno aqui é agro o tempo inteiro, né? Bené, e falando no agro, no nosso entorno, como anda o agro aqui de Patos de Minas, né, da nossa microrregião? Eu sei que nacionalmente nós estamos com um grande desafio, mas me parece, fazendo pesquisa e até conectado com vários empresários, que o nosso dever de casa aqui está sendo caprichado, né? Nossa equipe do agro aqui da região está trabalhando bem, apesar das dificuldades. Isso se confirma? Nós temos aqui especialistas do agro, empresários do agro disruptivos na nossa microrregião? Temos sim. Quando eu falo sobre o agro da nossa região, eu digo que um dos pontos fortes é a questão da diversificação. Isso é muito importante, né? Então nós temos num raio aí de 200 quilômetros, nós temos produção de soja, milho, algodão, trigo, hortaliças, né? Frutas, o HF aqui em São Gotardo, no Rio Paranaíba. Temos a segunda maior bacia leiteira do Brasil, temos suinocultura fortíssima, temos avicultura, né? Temos a bovinocultura de corte. Então, assim, a diversificação para mim é um dos pontos fortes do nosso agro. E que, esqueci do café, né? Nossa mãe, não esqueci, deixei de falar. Destacando mais aí. Café do Cerrado Mineiro. Sim.
E então é o seguinte, essa diversificação é um ponto muito forte, porque não nos deixa tão vulnerável a uma crise que possa impactar e aí numa atividade só. Então, existe essa diversificação, tá? Segundo ponto, o empresário, o produtor, ele investe em inovação e tecnologia. Então nós temos aqui um agronegócio altamente tecnológico, tá? E aí também não poderia deixar de citar a agroindústria, né? Eu falei dos produtores, mas temos uma agroindústria fantástica, né? Da cadeia do leite, da carne, de bioinsumos, né? Do café. Então, assim, a gente consegue agregar valor, que esse é um dos problemas do agro nacional. O agro nacional, o agro brasileiro, ele ainda ele fatura bilhões de dólares, mas ainda em commodity, né? O que é a commodity? É o café, é a soja, é o milho sem beneficiamento, não agrega valor, né? Na hora que você começa a agregar valor, e isso por exemplo, a gente pega os Estados Unidos, faz uma agregação de valor violenta. Os países da Europa, por exemplo, uma Holanda, que é pequenininho, né, ela faz uma agregação de valor absurda nos produtos dela. Então, com isso, ela consegue faturar mais. Então, voltando para a nossa região, diversificação, inovação, tecnologia, agregação de valor. Então, os empresários, sim, estão de parabéns, mas não estão ilesos e nem isentos. Tá? A gente sabe aí que algumas cadeias um pouco mais apertadas, algumas empresas mais apertadas em função de momento, em função de faturamento, de investimento, né? Então, assim, é realmente uma região privilegiada, né? Nossa região é privilegiada, mas está passando por problemas difíceis em função do custo de produção alto, dinheiro caro, pouco recurso. Então, assim, aqueles problemas macros, eles afetam aqui também. Sim, tá? Perfeito. Afetam Mas também. melhor a nossa situação pela diversidade, né? Pela Sim, diversificação da produção, sim. né? E também por esse caminho tecnológico que vai levar para a industrialização do nosso produto, né? Que é do agro. Sim. E assim, de verdade, eu estou percebendo que as gerações que estão chegando no agro agora, os filhos, então os jovens que estão chegando agora no agro precisam de verdade modernizar e agregar mais valor, né? Nas produções dos seus pais, né? E eu te pergunto, como é que você está observando a sucessão dos negócios aí, dos filhos, né, que estão chegando para assumir as grandes empresas do agro? Você está vendo isso como um dever de casa ou mais uma imposição do pai que quer que o filho vá para a roça e cuida dos negócios? Hélio, eu diria o seguinte, que não dá para a gente generalizar, sim, né? É difícil generalizar porque existem famílias e famílias, negócios e negócios, né? A gente vê alguns negócios que estão sendo profissionalizados, que é bom também, né? Às vezes, por mais que tenha, às vezes, os filhos não estão com a idade ou talvez com a capacitação suficiente, aí se traz alguém de fora e profissionaliza, né? Então, assim, não dá para a gente falar que segue um caminho só. Mas o que você falou é muito importante, a questão da sucessão familiar, que as empresas, né, as empresas familiares têm que se preocupar. E aí, quando eu falo empresa, inclui também fazendas, Sim. tá? Que hoje, bem tocadas, são quase empresas, né? Com alta complexidade nos negócios hoje. Então, eu concordo com você que a sucessão pode ser um problema muito sério, pode ser, então tem que ser muito bem preparado. E aí vale dizer do preparo, né, de que os filhos têm que já serem preparados aos poucos, né? Primeira coisa
entenderem como que funciona o negócio e se sentirem participantes e pegarem gosto. Porque não adianta o rapaz, depois que está com 20 e tantos anos, nunca mexeu, querer ser um sucessor sem estar preparado. Com certeza. É um risco muito grande para o negócio. Sim. Então, assim, o que a gente sugere e orienta é que haja um envolvimento, né, temporário ali, vai pegando jeito. Eu, outro dia, conversando com um empresário que tem 2 filhos da mesma idade, são gêmeos, e aí perguntei, e aí, como é que estão os seus filhos? Um foi para a Europa, voltou para Portugal, estudou lá, voltou. Sim. O outro estava estudando, veio para cá e quer mexer com a fazenda. Quer dizer, irmãos gêmeos, não quis saber, foi embora. O pai vai amarrar, vai fazer o quê com o filho, né, que não quer? Então, são pessoas, né? Sim. Nós estamos falando de seres humanos que têm os seus propósitos, né? Suas intenções, os seus desejos, seus sonhos, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o sucesso de uma empresa familiar, de um negócio familiar, passa pela sucessão. Se não tiver sucessão, que então seja profissionalizado, né, o negócio. Né? É onde, entre os conselhos, né, os conselhos de administração ajudam muito nisso. Você traz alguém de fora para entender do negócio e ajudar nas decisões estratégicas. Perfeito. Não no dia a dia. No dia a dia é um gerente, é um diretor, mas nas decisões estratégicas, né? Sobre isso aí é importante o papel do conselheiro. Bené, para a gente encerrar essa conversa excelente que nós estamos tendo aqui, empreender no Brasil, o que você acha disso? Fácil, difícil, todo mundo consegue? O que você tem? Qual a sua visão com essa maturidade profissional que você já tem? Passou por tantas multinacionais, né? Professor, consultor, especialista do agro, né? O que você vê o nosso Brasil para nós empreendedores? Bom, empreender depende muito da vocação da pessoa, né? Da aptidão que a pessoa tem ao risco. A pessoa tem que ter resiliência, tem que ter tolerância, né? Então, começa por aí. Se a pessoa não tiver esse apetite ao risco, essa vontade realmente de entender que, olha, é barra pesada, é melhor não arriscar, né? Mas eu penso o seguinte, Hélio, o Brasil, por mais dificuldades que a gente tenha, por mais dificuldades que a gente esteja vivendo atualmente, né, como já dissemos, sim, dinheiro caro, né, a gente tem muitos entraves, é um país que ainda tem muitas oportunidades, muitas oportunidades. Então, eu penso que sempre haverá alguma forma de empreender, mas primeiro tem que entender qual que é o perfil do empreendedor e não podemos esquecer de se fazer um bom estudo, uma boa pesquisa, um bom plano de negócio, né? Aquele negócio de, eu vou montar alguma coisa. Vem cá, você estudou o que é o mercado, os concorrentes, né? Tem que pensar nisso, né? Porque o dinheiro está muito caro e um passo, às vezes, mal dado, você pode comprometer uma reserva de anos ou um patrimônio que você custou a adquirir, né? Então, concluindo, eu acho sim que existem oportunidades, existem ainda espaço para o empreendedorismo, mas a ressalva tem que ter perfil, tem que ter paixão pela questão olha, eu não sei se vai dar certo, mas eu tenho um sonho, tenho um planejamento e eu vou seguir, né? Tem que ter essa pegada. Um sonho planejado. Sonho planejado. Na época dos nossos avós dava para sonhar sem planejamento, mas sem dúvida, sem agora dúvida. É na ponta do lápis. Com essa economia, custo alto,
as incertezas, você tem que ter o máximo de controle possível, né? E que a gente falou aqui mais cedo, questão do caixa, né? O caixa é o rei. Se você tiver um negócio que não gere dinheiro, que não pague as contas, seu negócio está fadado ao insucesso, Com certeza. ao fracasso. É verdade. Né? Bené, foi muito bom a sua presença. E você, de fato, como a gente já sabia, mas aqui nós acabamos de confirmar, é um empresário disruptivo, que pensa fora da caixa, né? Que traz muito amor, muita paixão no que faz, muito propósito, mas também aliado a uma grande técnica, né? Sim. A um grande conhecimento. Então você, de fato, é um influenciador e é um empresário disruptivo. E a gente quer agradecer muito a sua presença. Faça dessa casa, que é o Grupo AIM, também a sua casa. Nesse início de jornada, né, que nós estamos começando aí, esse bate-papo, essa parceria, como se diz, esse caminhar juntos, a gente está muito feliz e realizado da sua presença junto com a gente aqui. Então, volte sempre, né, e que você use também o Grupo AIM para ser um percussor tanto do empreendedorismo no geral, mas também focado aí no agronegócio, que para nós você é a referência do agronegócio. Muito obrigado e volte sempre. Eu quero agradecer a oportunidade, desejar sucesso para o Grupo AIM, né? E estamos juntos aí, que precisar de mim, para a gente bater mais papo, fazermos negócios. E desejo felicidades aí a todos que nos assistiram. Um grande abraço. Esse aí, pessoal, encerramos aqui mais um episódio, né, do Empresário Disruptivo, com o nosso parceiro, amigo, Bené Romano, uma figura de muito peso e muito importante para nós. E curtam lá, seguem lá no YouTube também e fique esperando que logo, logo terá maior conteúdo, né, mais pessoas, mais empresários disruptivos. E foi um prazer falar com vocês.